Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um seminário do Observatório da Inovação e Competitividade, que fica sediado aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP. Nós falamos no microfone, apesar de, para quem está na sala, não ser preciso, por conta da captação para a transmissão pela internet, né? Então, para os nossos internautas, vocês estão vendo aí um e-mail que vocês podem enviar suas perguntas. Só que tem um problema. Se vocês demorarem muito, se vocês forem esperar toda a palestra do Rogério para fazer as perguntas não chegam em tempo hábil, certo? Porque a internet não é instantânea, tem um trânsito. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, já se antecipa. É meio esquisito, mas infelizmente é assim. Tá? As perguntas que chegam são aquelas que o pessoal faz no transcorrer e principalmente no início da palestra. Enfim, tudo bem, uma alimentação técnica. Mas hoje a gente conta com Rogério Munhaini, que ele é da EASH, né? Que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, também conhecida como USP Leste, né? Para quem é da casa aqui, digamos. Mas o Rogério também atua na pós-graduação da ECA em Ciências da Informação, né? Então ele tem o pé nas duas instituições. Na ECA ele orienta e dá alguns cursos de pós, mas ele está sediado basicamente na EASH. E o tema dele é muito interessante, né? Principalmente com esse conjunto de bases de dados disponíveis hoje, é praticamente impossível alguém começar um texto assim, eu vou fazer um trabalho introdutório, tem que mostrar que é introdutório. Ninguém nunca escreveu antes sobre isso. Quando era tudo papel, a gente, tudo bem, mas agora, né? Então as questões bibliográficas, bibliométricas, de análise, de avaliação de produção, etc., compõe assim um quadro bastante amplo, né? É claro que eu fiz uma brincadeira, né, um fato estilizado, digamos assim, sobre as teses, né? Tem boa parte dos que assistem aqui está fazendo tese, mas a discussão sobre a produção acadêmica, sobre as questões bibliográficas, bibliométricas, é sempre importante, sempre recorrente, mas chega de conversa mole. Rogério, obrigado por ter comparecido. Vamos lá. Bom, eu que agradeço essa oportunidade. Eu estou falando, eu já coloquei esse título para chamar a atenção de que essa especialidade no Brasil já tem algum tempo, né? Eu comecei no mestrado mexendo com dados bibliométricos de uma base francesa chamada Pascal. Então eu já comecei questionando essa única base que vem sendo usada há muito tempo, a Web of Science, né? E me lembro que na defesa do meu mestrado, um membro da banca perguntou se como eu via a Cielo, né? E eu lembro que na época eu respondi que a quantidade de revistas na Cielo era pequena, 100 e poucas revistas. E logo depois eu fui convidado a trabalhar na Cielo. Eu trabalhei 5 anos na Cielo e eu fui ver que essas pouco mais de 100 revistas tinham milhões de referências bibliográficas. Então, acabei fazendo meu doutorado cruzando dados da Web of Science e da Cielo e vi que muitos dos resultados que eu vou apresentar aqui fazem uso dessa quantidade de citações, né? E eu quero tentar mostrar que essa também é uma fonte rica, né? As citações podem falar muito sobre a produção científica, né? E como eu vou mostrar, de uma maneira, uma análise de citações não restrita aos números finais, como o indicador, o fator de impacto, né? Mas uma análise descritiva dessa fonte de informação que é a citação. Então eu gostaria de apresentar um breve sumário. Vou falar um pouco da bibliometria, da história, do desenvolvimento da bibliometria no mundo, o impacto disso em âmbito nacional e a utilização da bibliometria pela nossa política científica hoje, né? E diante desse quadro, eu venho
olhando, né, os indicadores, descrevendo esses indicadores e fazendo algumas sugestões de como definir caminhos para avaliação, né? É preciso considerar que os periódicos científicos têm história, né? E que o impacto científico, esse normalmente mensurado quantitativamente, ele tem um caráter descritivo que é importante de ser considerado também, né? Não só saber quantas citações, mas quem cita, de que área. Então, esse arcabouço aí de informação é bastante rico, né? Considerando a diversidade das áreas e como isso pode ser usado na avaliação da produção científica nacional. Então, falando do surgimento da bibliometria, né, essas autoras espanholas elas tratam o termo bibliometria dentro de uma especialidade mais ampla de análise, que é a cientometria, e elas dizem que essa área surgiu do interesse dos sociólogos da ciência e dos historiadores sociais da ciência, né? E esses pesquisadores, quando se deram conta que os documentalistas, né, como eles chamam na Europa, os bibliotecários, faziam esse trabalho para indexação e recuperação da informação, ou seja, o documento ele precisava ser indexado para ser encontrado, para ser recuperado, eles viram que grande parte do trabalho que para eles era feito através de survey, de longos questionários com os diversos pesquisadores das diversas áreas, eles viam que esse trabalho já era compilado de alguma maneira e sintetizado pelos bibliotecários. Então, eles passaram a fazer uso, para os fins que eles tinham, das pesquisas deles, dessa informação já processada pelos bibliotecários. Então, daí começa a surgir essa especialidade de análise, que é a bibliometria, né? E uma definição simples da bibliometria, e antiga, desde a década de 60, é a análise estatística de referências bibliográficas, né? Então, a gente vai seguir vendo isso em um pouco mais detalhe, né? Então, o desenvolvimento da bibliometria é praticamente ao longo do século passado. Ele se deu aí em algumas etapas que eu busquei pontuar aí. E então, no início do século 1917, alguns autores já estudavam a produção científica da própria área. Normalmente, a preocupação era definir revistas importantes de uma determinada área. Que revistas poderiam ser ou deveriam ser assinadas. Isso foi cada vez mais se tornando patente por causa da limitação de recursos, preços de assinaturas de revistas cada vez mais altos. Então, sempre a necessidade de identificar os periódicos mais importantes numa determinada área. 3 leis bibliométricas, que são as leis de Lotka, lei de Bradford e lei de Zipf, marcam e são fundamentais aí para essas análises, e todas elas buscavam descrever a concentração, né, onde se concentrava a produção científica em determinado assunto. No caso de Lotka, ele estava perguntando que autores eram os principais nas diversas áreas. No caso de Bradford, que periódicos eram os principais em um determinado assunto? Em que periódico se concentrava o principal numa determinada, o principal da produção científica em determinado assunto? Já a lei de Zipf buscava analisar, com um caráter mais da área de linguística, analisar os termos utilizados e caracterizar a produção científica em relação às palavras que eram usadas nos documentos. Já em 1927, Gross e Gross já faziam alguma proposta de medida de impacto. Então, apesar do fator de impacto que é decorrente do Science Citation Index da década de 60, apesar do fator de impacto ser um resultado da constituição dessa base, já existiam medidas de impacto sendo calculadas há algum tempo, né? Então, esse pesquisador Eugene Garfield, em 1955, ele publica um artigo sobre o índice de citação, e o índice
para aqueles que não estão tão familiarizados, era uma ideia de índice mesmo, de buscar, como no índice de um livro, buscar uma informação num grande banco de dados. E como podia se dar essa busca? Através das referências bibliográficas. Assim como um pesquisador lê um artigo e tem interesse de ler o que consta das referências bibliográficas, esse índice buscaria facilitar esse processo, ou seja, relacionar, linkar os artigos numa grande teia formada pelas citações, pelas referências bibliográficas. Então, o Garfield insiste nisso, que o principal objetivo dele era facilitar a recuperação da informação. Ele não imaginou toda essa quantificação que seria feita em cima desse banco de dados, né? Então, na década de 60 é criado o Science Citation Index. Garfield, alguns autores mencionam que Garfield fez uso das ideias de Bradford, ou seja, eu não vou fazer um banco compreensivo com todas as revistas que existem. Não, eu vou definir quais são as revistas principais em cada área e vou fazer essa fonte de informação. Eu vou incluir nessa fonte de informação as revistas, né, principais das diversas áreas. Então, de alguma maneira, ele precisou fazer uma limitação do que seria incluído nesse banco de dados inicialmente. E nessa mesma década de 60, é criado o termo bibliometria, mas existem menções que outros autores já haviam cunhado esse termo. Nessa mesma década, o John Derek de Sola Price já começa a fazer análises sociológicas com bases em dados quantitativos, só que num âmbito muito mais amplo do sistema de ciência e tecnologia, envolvendo o financiamento, envolvendo o crescimento da comunidade científica das diversas áreas, não se atendo só à produção científica. Então, essa década de 60 é um marco onde acontecem muitas coisas que permanecem até hoje sendo usadas e permeiam aí a nossa política científica também nacional, né? Isso em todo o mundo. Na década de 70, o desenvolvimento da informática permite um desenvolvimento muito mais rápido da bibliometria. Isso aconteceu na área de estatística, na área de matemática, o barateamento de equipamento de informática, tudo isso facilitou que um processamento de dados muito mais rápido, e surgem diversas bases de dados, e já existia nesse momento uma demanda por indicadores de ciência e tecnologia como um resultado de todo o processo das guerras, de quantificação de indicadores para avaliar potencial bélico dos países. Então, o sistema de ciência e tecnologia já adota tudo isso de uma maneira muito, muito imediata, e com o surgimento das bases de dados, os indicadores de produção científica já começam a ser também incluídos nesse conjunto de indicadores. E na década de 80, como um resultado, né, de toda essa infraestrutura informática, começam a surgir diversas novas técnicas de recuperação de informação, mapeamento e visualização de informação, modelagem estatística e matemática e subsídio à política científica. Então, esse é um quadro bem superficial, né, do que aconteceu e que monta esse cenário para que essa análise de produção científica que se inicia no início do século passado, com pesquisadores que queriam entender e gerir a produção científica da própria área, isso vem a permear todo o sistema de ciência e tecnologia. Então, analisando três artigos, na verdade, sobre bibliometria no Brasil, esse primeiro de 1984, esse autor ele analisa, ele toma como fonte de informação para uma análise de revisão, né, dos artigos que usavam a bibliometria,
período entre 1972 e 1983, teses e artigos da área de ciência da informação, e ele identifica o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, como centro difusor, principalmente por ter, na verdade, na sua pós-graduação em Ciência da Informação, o lugar inicial das primeiras teses e dissertações sobre bibliometria, né? Foi muito importante a vinda de um pesquisador chamado Tefko Saracevic, que orientou diversos desses primeiros pesquisadores nessas especialidades. E nesses trabalhos, dentre as técnicas mais recorrentes, estava a lei de Bradford, ou seja, 50% do material, desses artigos, desses estudos que ele levantou, faziam uso da lei de Bradford. E lembrando que a lei de Bradford ela está preocupada em identificar periódicos importantes em determinadas temáticas. Então, eram pesquisadores de diversas áreas que iam buscar compreender a própria produção científica, ou a produção científica da própria área, né? Depois vinha a lei de Lotka, que trata da produtividade dos autores, em 14% dos estudos. Então, importante aí a quantidade de trabalhos utilizando a lei de Bradford. Um estudo mais recente, que analisou a produção entre 1990 e 2005, ele faz esse estudo com base em 5 revistas da área de biblioteconomia e ciência da informação. E um parênteses, né, essa área de ciência da informação ela acaba sendo um local onde os pesquisadores das diversas áreas vão fazer a sua pós-graduação, lembrando disso, né? Então, normalmente, quando se faz uma análise de produção científica sobre bibliometria numa revista de ciência da informação, normalmente vai se captar também pesquisa de pesquisadores de outras áreas. Nesse sentido, essa área acaba sendo bastante multidisciplinar. Então, com base nessas 5 revistas, ele encontra 31 artigos nesse período de 16 anos. Já o autor do estudo anterior tinha obtido 26 artigos por um período de 12 anos, né? A gente vê que não são muitos os estudos que fazem uso dessa técnica, né? Mas Machado já não encontra a mesma prevalência da lei de Bradford entre os estudos, né? E, por outro lado, começa a haver muito mais análise de citação nesses estudos. E existe aí uma dificuldade metodológica computacional inerente à análise de citação. Fazer análise de citação exige bastante esforço de limpeza de dados, porque é preciso considerar que um autor, quando ele faz uma citação, uma referência bibliográfica, muitas vezes ele faz de forma errada. E por outro lado, ainda que não seja errada, o autor está acostumado a abreviar o título de uma revista de uma determinada maneira. Existe uma abreviação consolidada na Cielo, na Web of Science, sobre a mesma revista, a abreviação é diferente, e o erro muitas vezes vai se multiplicando, porque muitas pessoas acabam copiando a referência bibliográfica de outro artigo para citar. Então, esse erro muitas vezes se multiplica. Então, existe toda uma dificuldade que faz com que as pessoas que analisam as citações hoje façam uso do que as bases de dados já disponibilizam pronto, né? Ou seja, esse link entre a referência bibliográfica e o artigo que está sendo citado foi feito pelas bases de dados. Então, a maioria das pessoas se servem dessa comodidade com muita razão, né? Então, mas, por outro lado, essa diminuição do uso da lei de Bradford pode ser até um resultado da própria consolidação dessas bases de dados, porque as bases de dados vêm montando coleções de revistas. As revistas vêm lutando para serem indexadas. Ou seja, se as bases de dados montam as coleções, se os pesquisadores se servem das bases de dados, pode estar ocorrendo dos pesquisadores não mais se preocuparem em analisar a própria produção científica. Ou seja, eu vou analisar a produção científica na minha área,
com o que eu tenho na Web of Science. Muitos deles não vão se preocupar em olhar o que está fora. E eu afirmo isso mostrando logo à frente dados do Qualys. E que o uso normalmente que se faz de indicadores bibliométricos nas diversas áreas no Qualys é pautado nas bases de dados consolidadas, né? E o terceiro texto é esse artigo do Rogério Meneghini, do Abel Packer, levantando a produção científica já não só em bibliometria, mas envolvendo cientometria, informetria. E eles foram muito mais abrangentes nas fontes de dados. Eles chegaram também a levantar os dados no Google Acadêmico também. Então, não querendo comparar com os estudos anteriores, mas tendo uma visão de que hoje os estudos nessas áreas eles acabam se dispersando para diversas revistas, muito além da ciência da informação. E esse é um efeito também da avaliação da produção científica nacional. Muitos pesquisadores de diversas áreas, editores, têm buscado agora analisar a produção científica. E nisso são encontrados estudos em revistas médicas, em revistas de praticamente todas as áreas, né? Então, essa pesquisa foi mais abrangente, além do Google Acadêmico, incluiu também um pouco o Lattes, a plataforma Lattes, e eles levantaram 200 artigos, dos quais 77,7% foram publicados em revistas nacionais. A principal das revistas é ainda a Revista de Ciência da Informação, é a que mais publica artigos nessas temáticas, seguido da Scientometrics, que é uma referência mundial desses estudos métricos de informação, e, na sequência, Brazilian Journal of Medical and Biological Research, já com 8 artigos, né? Então, muitas das revistas são pesquisadores que não são especialistas, mas são sensibilizados pela necessidade que eles têm de definir os critérios. Existem muitos integrantes das comissões de área de avaliação do Qualys que vêm se preocupando com isso e acabam pesquisando e publicando, né, nesses temas. Então, diante desse quadro, a gente busca definir aí alguns conceitos, né? Então, a bibliometria ela estaria mais voltada aos indicadores de produção científica. Já a cientometria, ela abordaria todo o conjunto de indicadores de ciência, tecnologia e inovação, né? Que envolve, por sua vez, os indicadores de output, de resultados, né? Então, a cientometria englobaria indicadores de investimento, quantidade de titulados, todo o esforço para a formação de recursos humanos, ou seja, todos os indicadores que podem ser extraídos do sistema de ciência e tecnologia. E algumas especialidades mais recentes, a informetria e a webometria. A informetria seria uma bibliometria não limitada às referências bibliográficas ou à produção científica, mas a qualquer tipo de informação. Hoje em dia, os logs de acesso às revistas, os logs de acesso ao site da revista vêm sendo utilizados também, muito ainda no âmbito da pesquisa. Esse é um comentário importante, né? Existe uma comunidade internacional que pensa esses indicadores cientométricos, mas o que se observa é que o uso desses indicadores ele se restringe ao que as bases de dados publicam. Então, o papel das bases de dados hoje como provedora de indicador bibliométrico é crucial, né? Muito do que existe de novo proposto e pensado por essa comunidade acaba não tem uma aderência rápida na política científica nacional. Um exemplo recente e muito rápido foi o índice H. Só que a diferença do índice H é que o índice H foi proposto por um pesquisador, diferente do fator de impacto. O fator de impacto tem marca registrada, ele não pode ser calculado por qualquer base de dados. Já o índice H ele acabou sendo aderido aí,
incluído, né, utilizado por todas as bases de dados, e com isso a política científica nacional vem adotando em diversas áreas também. Então, lembrando, né, falando de avaliação de produção científica, é importante sempre lembrar que a ciência ela está pautada aí na avaliação dos pares e que esses indicadores bibliométricos eles vêm para complementar ou para viabilizar o que vem se tornando impossível, né? Fazer a avaliação dos pares, ela custa, e com essa aceleração de produtividade intensa em diversas áreas, isso representa aí um gargalo futuro de como conseguir fazer tanta avaliação artigo a artigo, né? Então, uma outra frente de pesquisa nessas áreas de análise bibliométrica é as citações podem fazer, às vezes, da avaliação dos pares, ou pode vir a substituí-la. Isso é muito ainda inicial, mas são perguntas que já são feitas, né? Então, desde 1945, a avaliação por pares é praticada de uma forma bem intensa. A gente sabe que isso é do século XVII, né, do início dos primeiros periódicos, mas a partir dos anos 70, então as análises quantitativas vêm complementando isso para uma análise em âmbito nacional, né? E essa autora, Beatriz Ruivo, ela afirma que a regulamentação e o uso do sistema de pesquisas, cujos paradigmas são relacionados a diferentes modos de utilização e regulamentação do setor público do sistema de pesquisa. Então, dá para pensar um quadro, né? Inicialmente, a ciência vista como motor do progresso, né? Uma ciência ofertista, né? Não uma ciência não guiada por uma demanda, né? Depois ela passa a ser vista como solucionadora de problemas da sociedade, né? E mais recentemente a ciência como fonte de oportunidade estratégica num modelo complexo. A sociedade e ciência interagindo sem não num sentido único, né? De quem é que propõe a agenda de quem. Isso tudo muito misturado, né? Então, nessa primeira etapa, o financiamento se dava por organizações especializadas. Depois, ciência justificada por prioridades externas. E, então, como parte gestora de recursos nacionais. Então, a gente tem, no primeiro momento, a autonomia da ciência. No segundo momento, o que é importante é a relevância. E no terceiro momento são as metas. Os indicadores utilizados em cada etapa. Indicadores de input para avaliação, ou seja, quanto era investido na ciência. Era mais isso que era comparado entre os países, né? Depois, inclui também alguma previsão, né? Então, indicadores de input e output. E mais recentemente, além da avaliação e previsão, perspectiva, indicadores nacionais. E nisso a ciência perde autonomia, né? Ela vai passando a compor uma agenda nacional e atendendo algumas demandas definidas por essa agenda. Então, pensando num fluxo de comunicação científica e pensando no papel da avaliação, nós temos artigos que são resultado da pesquisa, né? E que são avaliados por periódicos científicos. E os periódicos científicos são usados e são avaliados pelos programas de pós-graduação, né? Então, os artigos avaliados pelos periódicos, os periódicos pelas bases de dados e os programas de pós-graduação pela política científica, política de ciência e tecnologia. E a gente vê que esse lado, né, dessa figura vai ganhando cada vez mais força. E essa parte em azul vai tendo que se adequar a essa realidade.
Então dá para a gente dizer que o fluxo da comunicação científica é conformado pela política científica e tecnológica. E esse sistema de avaliação, que é top-down, ele precisa de uma reação bottom-up, né? E é sobre essa reação que a gente vai pensar olhando indicadores, né? E os indicadores utilizados até o momento, eles precisam ser contextualizados ou até mesmo substituídos. Então essa é a missão dessa comunidade que vem pensando esses indicadores, né? E a pesquisa, nesse sentido, pode vir a cooperar com a política científica nacional. E, acontecendo isso, a reação vai ser essa, né? Os periódicos e as bases de dados podem trazer caminhos aí para essa, as características, a análise dos periódicos e das bases de dados podem ajudar a compor esses critérios de avaliação da política científica e tecnológica. Então, a pergunta é: os indicadores são suficientes? Se a política científica precisa de orientação, estamos falando de orientar pessoas. Pessoas que compõem as comissões de área. Atualmente, as áreas de avaliação do Qualis, né? E os pesquisadores das diversas áreas que compõem essas comissões. As revistas, periódicos, têm histórias, são instituições estabelecidas do sistema de ciência e tecnologia. Mas e os indicadores? São sensíveis às especificidades das áreas e às histórias das revistas? Essa é uma questão a se verificar. De que maneira as bases de dados contribuem com os periódicos? Então, diante desse quadro, a gente pode pensar nas funções do periódico científico, né? O periódico científico veio, uma das funções, estabelecer a ciência certificada. Certificada que passou pelos pareceristas, né? Pela análise dos pares, pela avaliação dos pares. Canal de comunicação entre os cientistas e de divulgação mais ampla da ciência. Hoje é fato a visibilidade proporcionada, né, pelos periódicos. Outra importante questão, arquivo ou memória científica. Existe uma discussão hoje sobre o problema de eu assinar revistas, periódicos científicos online e quem fica com esses arquivos? Eu tenho acesso, mas eu não tenho mais um acervo desses periódicos na minha biblioteca, na minha universidade. Então, existe toda uma preocupação de como regulamentar isso. Como eu garanto que o que eu acesso, eu vou ter acesso se eu parar de assinar. Passa a ser realmente uma assinatura como uma TV a cabo, né? Eu tenho acesso a tudo, mas parei de pagar, eu não comprei essa informação. Então, essa é uma questão bastante importante, né? Registro da autoria da descoberta científica. Outra questão importante de realmente da autoridade daquele trabalho, né? Alguns autores analisam, né, que o desempenho dessas funções permitem a construção, difusão e depuração do conhecimento científico, com o qual as publicações periódicas se convertem no exemplo mais representativo de que a ciência se nutre da ciência. Então, tudo aquilo que o Sola Price já dizia lá desde a década de 60, né, a ciência da ciência, né, a ciência que é o insumo da própria ciência, essa natureza cumulativa que Robert Merton falava da ciência também. Se o periódico cumprir essas funções, ele vai viabilizar o desenvolvimento da ciência, né? Então, a importância do periódico científico nesse processo. Isso é importante sempre lembrar que o periódico, apesar de ser quase que exclusivamente o principal objeto de avaliação de produção científica, ele não é o único veículo de publicação, né? Mas as áreas vêm cada vez mais se adequando a esse tipo de veículo, né? Falando de algumas categorias do periódico científico. Limitação geográfica e suas categorias. Internacionais, nacionais e locais. Internacionais, publicações que disseminam resultados de pesquisa de interesse da
da comunidade científica internacional. Algumas revistas brasileiras, em maior quantidade, vêm sendo indexadas em bases internacionais agora. E uma questão a se perguntar é: a revista se torna internacional por ser indexada internacionalmente? O que faz de uma revista internacional? Se ela publica pesquisas de interesse internacional, se ela publica pesquisa de pesquisadores internacionais. Essas são questões a se pensar, né? O que é a internacionalização de uma revista, né? Já as bases de dados, elas têm a importância das bases de dados, ou a validação do papel das bases de dados como uma fonte secundária que publica algo que já foi publicado, são os seus critérios de seleção. Então, para se avaliar uma base de dados, é preciso conhecer os critérios de seleção de periódicos que essa base de dados faz, né? Então, as bases de dados normalmente vão considerar a qualidade científica, e essa qualidade vai ser avaliada de diversas maneiras, por exemplo, por um indicador de citação, ou pelo parecer dos pares daquela área, qualidade editorial, periodicidade, normalização. Tudo isso precisa ser observado para poder se diferenciar as bases de dados. Analisando os documentos de área do Qualys, a gente pode perceber que algumas bases de dados têm diferentes níveis de importância para diversas áreas. E dá para perceber também que quanto mais específica a base de dados para aquela área, como, por exemplo, uma base de dados em educação física, uma base de dados internacional em educação física. Quanto mais específica a base de dados para a área, maior o detalhe dos critérios de avaliação, em fazer uso mais detalhadamente da informação que aquela base de dados proporciona. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, as bases de dados, elas concebem, selecionam, avaliam e, com isso, proporcionam uma cobertura de determinada área, né? Então, nessa concepção, as bases de dados foram concebidas com vistas à recuperação de informação. São bases bibliográficas. Elas fazem um recorte da produção científica da área quando selecionam periódicos. Às vezes, essa seleção se dá com vistas a cobrir uma temática, ou bases multidisciplinares que podem ser internacionais, nacionais. Então, de alguma maneira, a base de dados vai fazer um recorte. Hoje, a gente tem acesso ao Google Acadêmico, que é uma base de dados sem uma delimitação. A dificuldade é saber o que é incluído ali, quando você vai fazer uma análise bibliométrica. Mas é uma fonte muito rica para se levantar a informação, né? A avaliação que a base de dados faz, existe uma avaliação para que as revistas ingressem na base, que é parte da seleção, e uma avaliação de permanência também é importante. Porque uma revista entrou na base e ela pode mudar muito suas características. Um exemplo interessante, um aluno de mestrado na ECA, no Programa de Ciência da Informação, foi levantar numa base de dados em saúde a produção científica em fisioterapia. E ele definiu alguns termos que representem a área de fisioterapia. Com base nesses termos, ele recuperou toda a informação sobre fisioterapia naquela base de dados ampla das áreas de saúde. E quando ele foi analisar em que revistas estavam a produção em fisioterapia, ele viu que ele não havia recuperado nenhum artigo das 3 revistas de fisioterapia que existiam na base. Então, a revista pode perder o rumo também. Mas a solução, a direção da orientadora foi incluir a produção científica dessas 3 revistas no corpus dele, para analisar também. Até para comparar, porque até para ele criticar os termos que ele sugeriu para análise, né?
E uma outra questão é a cobertura também. Eu vou fazer uma análise de produção científica numa determinada área, eu tenho que ver quanto dos periódicos da área estão incluídos naquela base de dados, senão eu não consigo. E o Brasil foi penalizado muito tempo pelas análises bibliométricas baseadas na Web of Science, porque tinha 10 revistas, há 10 anos atrás, tinha 10 revistas indexadas lá. Então, toda análise de produção científica brasileira naquela base era uma covardia, né? Enquanto o Brasil tinha 10 revistas, os Estados Unidos tinha mais de 3.000. Então, que pesquisa vai ter maior visibilidade e mais chance de ser citada nessa base de dados, né? A pesquisa de que país? Então, tudo isso é importante ser considerado quando a gente vai analisar essa fonte de informação. E é importante ir falando tudo isso e pensando que quando eu tomo o fator de impacto de uma revista, eu estou pegando um resultado quantitativo bem limitado e estou deixando de enxergar diversas características da produção científica que resultou naquele indicador, né? Então, para se ter uma ideia da história, né, de um periódico, um exemplo aí, 40 anos da revista de saúde pública, na Cielo, né? Então a gente tem, o que a gente está vendo aí é a informação consumida. A gente chama de consumo de informação as referências citadas pelaquela revista. Ou seja, a pesquisa publicada na revista de saúde pública consome que tipo de documento? Ou seja, cada barra vertical nesse gráfico são todas as referências bibliográficas daquele ano, dos artigos publicados nessa revista naquele ano. Então, que tipo de documento citado é mais... Que tipo de documento é mais citado a cada ano, né? Então, a gente tem aqui em tons de cinza, cinza claro, tese. Então, a gente vê que tese e eventos, né? Artigos publicados em anais de eventos são os tipos de documento menos citados na revista. Em tons de azul, livro. Então a gente tem os diferentes tons de azul, livro na íntegra, capítulo de livro. E em tons de verde, o artigo científico publicado em periódico. Então a gente pode diferenciar aqui os tons de verde. Esse primeiro tom em cima, de verde, são revistas publicadas no ISI. Né? Então, a gente pode perceber que na última década existe um aumento grande de citações a revistas dessa fonte de informação. O livro permanece praticamente inalterada, a porcentagem. E outra observação é que uma área como saúde pública, ela dá uma importância quase que similar a livro e periódico, né? Os autores consomem tanto livro quanto periódicos. Esse gráfico de uma revista de física, que eu não tenho nessa apresentação, mas eu cheguei a avaliar, uma revista de física são praticamente revistas ISI que são citadas. Revista médica também, bastante citações a revistas internacionais. Então, dá para ver que a tendência aqui, existe uma tendência a citar mais revistas internacionais, mas existe uma importância muito clara aqui do livro. Então, eu não teria sentido avaliar a produção científica dessa área sem valorizar os livros, né? Então, uma maneira de enxergar, nesse caso, uma revista. Esse tipo de informação pode ser analisado considerando todas as revistas da área de saúde ou da área de saúde coletiva, para pensar esse cenário e qual é a importância de cada tipo de documento para essa comunidade. Esse gráfico aqui são resultados da minha tese. A gente tem aqui uma análise estatística fatorial. Então, essa análise ela vai analisar ela vai compor dois fatores, nesse caso, o fator 1 e 2, que vão analisar conjuntamente, eles vão congregar 6 indicadores, nesse caso. Os 6 indicadores são essas retas diagonais aqui saindo do eixo. Então, a gente tem FI, fator de impacto, índice de influência e todas as citações recebidas
por essas revistas, são revistas Cielo. Esses indicadores de citação, esses 3 indicadores, foram calculados na base Cielo. E os mesmos indicadores foram calculados na base do ISI, né? Na Web of Science também. Então, a gente tinha em torno aqui, se não me engano, de 70 revistas das áreas de saúde e ciências da vida, saúde e biológicas. E a gente vê que algumas revistas, as menos citadas, e essa é algo que sempre ocorre em análises bibliométricas, né? Alguns com muito e muitos com pouco, né? São distribuições bem assimétricas, né? Então a gente vê muitas revistas que nos dariam trabalho para querer propor critério de avaliação com base em citação aqui, esses critérios não serviriam para essa quantidade de revistas, e outras revistas que já vinham. É importante lembrar que essa análise é de 2006, existiam poucas revistas na Web of Science, então hoje as revistas têm um nível de citação maior, que elas trocam entre si, as revistas brasileiras, né? Então, dá para identificar aqui que algumas revistas têm um impacto claramente internacional. A gente tem aqui Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Brazilian Journal of Medical and Biological Research. No outro extremo está a área de saúde pública, o Cadernos de Saúde Pública e Revista de Saúde Pública, com um impacto claramente nacional. Então, outras revistas no meio termo, né? Algumas mais para o lado internacional, revistas da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, já com uma tendência mais nacional. Então, nesse momento, eu já começava a perceber a necessidade de compor esses critérios também com um olhar do impacto nacional também, né? E algumas revistas dessas áreas de saúde e medicina dava para ver, né? Aqui nessa tabela as linhas são o país do autor que cita as revistas brasileiras, né? Então o Brasil é o principal citante das revistas brasileiras, né? Mas quando os artigos citados, aqueles que são citados, são em colaboração nacional, isso está bem evidente. Artigos escritos em colaboração nacional, principal citante é o Brasil, e na metade dessa proporção estão os americanos, em segundo lugar. Se o artigo tem um autor internacional, o principal citante passa a ser os Estados Unidos. Então, dá para ver a necessidade, para se ter impacto internacional, a importância da presença de um pesquisador internacional. Já quando a autoria é única, essas proporções são muito pequenas, né? Pensando na diferença, no diferente comportamento desses indicadores nas diversas áreas, aqui a gente tem a mesma análise fatorial, só que eu tenho áreas, as grandes áreas do CNPq. Então, a análise aqui são as citações que fizeram todas as revistas Cielo. Então, dá para comparar aqui as diversas áreas, as áreas das revistas, e as referências bibliográficas das revistas vão revelar que tipo de documento é mais importante, né? Então, a gente tem livro, tese, anais de evento e artigos. Então, a gente vê que as áreas de exatas, biológicas e saúde estão mais associadas ao artigo. Eles citam mais artigo. Existe não que não citem bastante artigos também as áreas de ciências agrárias. Citam principalmente artigos. Só que essa área se destaca por dar uma importância maior aos anais de evento e às teses. E já associadas ao livro, as humanas, sociais aplicadas e linguística. Então, num quadro desse já dá para ver que existe uma importância diferente dos diferentes tipos de documento nas diversas áreas, né? Se a gente olhar não mais os artigos publicados,
mas a tendência de publicação nacional ou internacional no Lattes, a gente vai ver esse indicador, que foi um indicador de índice de publicação internacional, cada autor no Lattes, que seja, a gente fez um recorte, autores, doutores, presentes, participantes de núcleo de pesquisa do CNPq, pegamos a produção de cada autor num período de 8 anos e vimos a proporção de artigos em revistas internacionais ou nacionais. É importante lembrar que no Lattes, internacional é artigo em outro idioma. Então, se uma revista é criada hoje aqui no IEA em inglês, quem publicar artigo nessa revista vai contar no Lattes como uma publicação internacional. No próprio Lattes não existe essa classificação no currículo, na web, mas quando o CNPq entrega esses dados, eles são capazes de diferenciar nacional e internacional. Isso também pode ser visto através do censo do CNPq, existe uma base para tirar esses dados do site, então é publicação em outro idioma. Então, tomando cada pesquisador e analisando que porcentagem da publicação dos artigos dele é em outro idioma, é internacional, a gente vai ver as áreas diferenciadas dessa maneira. Ou seja, ciências exatas, principalmente 50% dos indicadores têm a produção totalmente voltada para revistas internacionais. Ou seja, pelo menos 80% da produção desses autores é em revistas internacionais. Essa proporção vai diminuindo para biológicas, engenharia, saúde, agrárias, humanas e sociais. Então, essa ordenação, né, por outro lado, existe aqui o peso grande, né, da publicação nacional. A gente vê que os veículos nacionais são muito importantes para a divulgação da pesquisa científica nacional. E essa ordenação que se estabelece entre as áreas, ela vai ser observada olhando outros indicadores também. Além de olhar os currículos, se olharmos o índice H dos participantes das academias brasileiras e americana de ciências, a gente vai ver, e tendo a mediana do índice H das diversas áreas, a gente vai ver. Existe só uma diferença aqui, que não são mais as ciências exatas que encabeçam a lista aqui, são as biomédicas. Por quê? Porque o índice H ele tem o peso da citação. No slide anterior, a gente estava olhando só a publicação. Como a quantidade de citações e de referências bibliográficas em exatas é menor, sobressaem, quando a gente fala em indicadores de impacto, indicadores de citação, como o índice H, por exemplo, as biomédicas são as com maior índice H. Biomédica, saúde, química, física e sempre no final as ciências humanas. Então esse ordenamento altera um pouco, mas normalmente essa é a ordem de indicadores baseados em citação. Olhando a política científica nacional, olhando o Qualis, esse é o cenário do uso dessas bases de dados, desses índices de citação, para compor os critérios de avaliação das diversas áreas. Então, nesse artigo bem recente, a gente identifica que dentro das grandes áreas, esses valores são a quantidade de áreas de avaliação Qualis em cada grande área. Então, a gente tem aqui em ciências biológicas 1, 2 e 3, mais uma área que eu não me lembro qual é essa quarta área. Ciências da saúde temos 8 áreas e assim por diante. Então, dessa quantidade de áreas de avaliação em cada grande área, a gente vê que todas elas utilizam a Web of Science, aqui em azul. Todas elas em agrárias, biológicas, saúde, assim por diante. Multidisciplinar, uma das áreas não utiliza, 75%, 3 áreas só das 4 utilizam o índice de citação
Pode ser utilizar o índice de citação, pode ser normalmente é um valor de fator de impacto específico, ou considerar que a revista é indexada ou não na Web of Science para receber para a revista ser classificada como A1 para aquela área, né, que é a maior nota de avaliação de classificação do Qualis. Então a gente vai diminuindo, né, essa porcentagem para sociais, humanas, linguística. Por outro lado, a gente vê aqui que a Cielo tem uma importância para as humanas, saúde faz algum uso também da Cielo em algumas áreas, saúde não, principalmente biológicas. Biológicas das 4 áreas, tem uma área que faz uso da Cielo, as engenharias, ciências sociais aplicadas. E a Scopus vem crescentemente. Se a gente comparar 2 triênios de avaliação, a gente vê que algumas áreas vêm aderindo agora a Scopus. E, na verdade, a saúde vem usando bastante a Scopus, né? Algumas áreas já vêm adotando, inclusive, o índice H. Então, esse artigo está citado no final e ele tem bastante detalhe aí de que indicadores são utilizados, né? Avaliando que valor de fator de impacto é usado para determinar que uma revista é A1 nessas diversas áreas, a gente vê mais ou menos aquela ordenação das áreas, né? Exatas, biológicas, agrárias, elas são ordenadas pelo fator de impacto utilizado para definir que a revista é A1. Então, o maior fator de impacto exigido para uma revista ser A1 no Qualis se dá na área de astronomia e física. Fator de impacto 6. Biotecnologia vem seguindo com 4,95. E a gente vê que algumas áreas já de ciências sociais e humanas já começam a adotar também o fator de impacto. Aqui, fator de impacto meio para administração, ciências contábeis e turismo, e para geografia. E dá para avaliar de triênio a triênio que essa adoção vem sendo cada vez mais recorrente. E uma outra análise que pretendemos fazer é comparar se esse valor exigido vem aumentando também, né? Então, diante desse quadro, né, pensando no desenvolvimento da bibliometria internacional e aqui no Brasil, e avaliando que existe uma oferta hoje de fonte de informação, e é importante frisar que esse acesso a essas fontes de informação hoje é viabilizado pela CAPES. Essa não era uma realidade um tempo atrás. Os pesquisadores não tinham acesso ao JCR, né? Então, o papel da CAPES, não só dando acesso a essa fonte de informação de indicadores, mas também as próprias revistas através do portal de periódicos da CAPES. Isso tem um efeito claro na produção científica nacional, né? Só que essa avaliação, essa avaliação contínua, com critérios públicos, objetivos, tem proporcionado que não somente os pesquisadores que compõem as comissões de área, mas diversos outros atores do sistema de ciência e tecnologia se envolvam em profícuas discussões que contribuem para a formação de massa crítica. Então, esse processo de avaliação, e os pesquisadores foram envolvidos nisso de uma maneira bem repentina, e a gente sentiu muito isso na Cielo. Muitos pesquisadores que compunham as comissões de área começaram a procurar desesperadamente entender o que era fator de impacto, muitos não entendiam. Então deu para ver bem o choque de quando essa avaliação começou e a necessidade de muitos entenderem, né, esses índices, esses indicadores. E isso foi avaliado naquele artigo de Meneghini e Packer, né? Eles viram que essa busca por análises bibliométricas acaba se diversificando muito entre as áreas, né? Então, uma pergunta que eu faço, né? Nesse contexto, não estaríamos todos nos tornando sociólogos da ciência e documentalistas? Ou nos especializando de acordo com as áreas que em conjunto deram origem à cientometria? Ponderando bem,
poder-se afirmar que mais sociólogos da ciência de nossa sub-área de atuação do que documentalistas. Por quê? Porque o trabalho de documentalista tem ficado na mão das bases de dados. E nem sempre, muitas vezes os pesquisadores têm se servido dessa informação que já está disponível e nem sempre têm buscado conhecer a produção científica da própria área, mas isso diminuiu, né? E pensando na história da bibliometria, esse foi o caminho, né? Os indicadores saíram dessa avaliação de produção científica da própria área. Então, esse caminho precisa ser percorrido pelas áreas. Eu não posso me servir simplesmente daquilo que foi indexado. Eu preciso conhecer a produção científica da minha área. Não adianta eu determinar que o fator de impacto 5 é o que é importante, revistas de fator de impacto 5 ou mais é o que é importante, sendo que a área atualmente tem uma grande quantidade da sua produção científica veiculada em periódicos nacionais. Então, como eu posso alterar essa dinâmica do dia para a noite, né? É preciso pensar o que se tem, os veículos que são importantes para a área e maneiras de avaliar esses veículos também e ir levando essa comunidade a alcançar melhores resultados, né? Então, dá para perceber que essa diminuição do uso da lei de Bradford explica, de alguma maneira, uma menor preocupação em conhecer a produção da própria área. O papel dos documentalistas do início do século passado era determinar as revistas importantes em uma determinada temática. A literatura vasta que atesta a insuficiência do fator de impacto para a identificação da excelência científica. Uma questão a se colocar é se o periódico é a melhor unidade de análise para avaliação da produção científica de uma área ou se devemos começar a pensar numa análise no nível do artigo. E algumas pesquisas já vêm apontando para isso também, né? E sempre tomando cuidado para fugir daquela avaliação do pesquisador com base em onde ele publica. Existem casos onde o fator de impacto da revista é atribuído à produção do autor. E isso não tem sentido. Eu publiquei numa revista de alto impacto, isso está me trazendo visibilidade, mas não necessariamente pelo artigo que eu publiquei. Essa revista já alcançou isso pela quantidade de bons artigos que vem captando ao longo da história, né? Então, o fator de impacto ele é um indicador que diz respeito à revista e não o pesquisador. Ter o artigo publicado lá é um feito importante, é algo a ser reconhecido, mas não necessariamente é o impacto daquele pesquisador. Então, hoje já é possível trabalhar no nível do artigo científico, né? Nas citações que aquele artigo recebe, por exemplo. Então, eu tenho aí algumas referências bibliográficas que eu apresentei e é isso. Fico à disposição aí para responder as perguntas. Obrigado, Rogério. Antes de a gente começar o debate, queria fazer uma pergunta para o Rogério, que é formal. Rogério, existe a possibilidade de a gente deixar esse material no site do Observatório, mas precisa da sua autorização. Então, se você autorizar, a gente pode deixar tanto as transparências quanto a gravação do vídeo, né? Então, depois, se você autorizando, pode vir a estar no site, ok? Tá. Bom, super interessante. Vamos abrir diretamente a palavra. Quem quiser se manifestar, só peço para se identificar para que os nossos internautas tenham uma ideia melhor da dinâmica do que está acontecendo aqui. Então eu vou começar. Carvalheiro. Posso começar? Carvalheiro, Medicina Ribeirão Preto e Fiocruz, editor da Revista Brasileira de Epidemiologia, que não estava mal na tua foto ali, mas enfim, estava naquele cantinho de cá, das que tem maior influência nacional. Limitada, porém.
Eu queria fazer 2 ou 3 comentários de caminhos e descaminhos desta temática. Primeiro, um artigo, não é o de 55, do Garfield, um artigo bem mais recente, em que ele conta a sua motivação original, que é lógica e plausível. Ele estava preocupado em interdisciplinaridade, ele queria inventar alguma maneira que pudesse traduzir o esforço interdisciplinar. Então ele começou a ver como é que se dava a citação cruzada de diversas disciplinas. E aí no artigo ele fala, bom, começaram a usar de outra maneira, eu também aderi a isso, porque eu também não sou bobo, né? Que evidentemente ele ganhou uma relevância maior. Segundo, quales? Quando nós criamos na Saúde Coletiva a Revista Brasileira de Epidemiologia, eu era o editor, apareceu o Qualis da CAPES, né? Me jogaram de costas no chão, porque nem os meus editores associados e os seus estudantes de pós-graduação publicavam na nossa revista, evidente, porque isso reduzia, portanto, é uma promiscuidade entre empregar índices, não é, para avaliar programas de pós-graduação, o que faz com que as revistas acabem recebendo um impacto negativo, né? Terceiro, naquele artigo do Meneghini e do Abel, é a questão dos unitermos, né? É evidente que, para me defender, em todos os editoriais da Revista Brasileira de Epidemiologia, que não estão ali indicados pelo Meneghini e pelo Abel, porque, evidentemente, os unitermos não indicavam isto, eu fazia análises críticas severas, não é? A maneira como a CAPES estava, de uma forma crítica, misturando áreas. Terceiro, que isto redundava na seguinte questão, que eu questionava. A Revista Brasileira de Epidemiologia, na área de epidemiologia, era Qualis B. E na área de planejamento urbano era Qualis A, que não tinha a menor lógica, não é? De que na própria área em que ela estava instituída, ela não tivesse reconhecido a sua relevância e, de repente, uma outra área. Mas é a segunda vez que eu ouço, você fez uma intervenção dessas num seminário que eu participei no Rio, né, na Fiocruz, e eu quero te cumprimentar pela temática e pela maneira inteligente como você aborda isso. E gostaria de ouvir um comentário teu a respeito do publish or perish, né? Publique ou pereça, não é? Que é uma tendência atual de utilizar todas essas bases alternativas. Eu uso este. Eu, no meu currículo Lattes, digo que uso este, porque neste eu estou bem melhor, não é? Na foto do que nos outros. Obrigado, Cavalheiro. Vamos pegar mais alguma? Tá. Pelo menos eu tenho, Tá eu tenho algumas uma que é parecida. Ok? Não, então deixa eu falar. Bom, primeiro uma curiosidade, eu não sabia que no CNPq tudo que não é português é considerado internacional. Eu tenho um texto numa revista búlgara, não sei o que está escrito lá, porque alguém traduziu, né, eles de lá. Não, enfim, isso é interessante, eu não sabia. Outra coisa que eu achei assim, mais surpreendente do que eu esperava, eu imaginava, quando você passou aquele gráfico de barras, né, de quais são os textos que foram citados, se são de revistas, de livros, de anais, etc. No meu imaginário, que é tudo colorido, no meu imaginário, os livros estariam lá embaixo. Não estão, eles têm quase tanto o mesmo peso, pelo que eu pude bater o olho, eles têm quase o mesmo peso. Tudo bem, ok. Mas mesmo em saúde pública, tá, que tem muito texto que é basicamente estatistizado, não é? Tem. A revista de saúde pública eu abro e consigo entender, porque 80% é estatística. Mas, enfim, brincadeiras à parte, para mim foi uma surpresa o peso do livro. Tá? Tudo bem, é uma área só, mas eu imaginava que livro hoje tivesse um peso muito menor. Tá? Enfim, interessante. Agora, o que eu queria que pega um gancho com o que o Cavalheiro falou, não me identifiquei, sou Mário Salerno, da Poli, sou coordenador aqui do Observatório. Os indicadores, eles indicam,
né? E um indicador, às vezes, ele tem uma vida além do que aquela que ele foi pensado originalmente. Ele pode ser usado para várias coisas. Então, apesar de todo mundo falar, não, o Qualis não é para orientar os autores, nem os programas de pós, não é verdade. Os programas usam porque querem, mas eles são um pouco induzidos a isso. Então, tem um certo uso assim dos indicadores que influenciam, e rigorosamente eles são para isso. Tá? Bom, a utilização de indicadores de publicação, qualquer um, né, seja fator de impacto, H, ou número de citações, genericamente falando, né, ele tem um lado positivo que ele objetiva um pouco mais a análise. Né? Você consegue perceber melhor quem é quem, etc. Isso e eles são usados assim, por exemplo, uma boa parte dos comitês assessores do CNPq para atribuir as bolsas de produtividade e pesquisa, você pode fazer o que quiser, mas tem que ter lá um determinado índice que é calculado comitê a comitê, tá, que tem a ver com a publicação. Tudo o resto é muito importante, mas o que manda é o indicador de publicação. Uns usam H, outros o N, outros fator de impacto, outros como o meu, aí que você pegou bem, faz uma pizza lá, uma fórmula muito difícil de entender, mas enfim. Né? Agora, um ponto que é uma impressão minha, eu queria ver a sua opinião. Os indicadores, eles indicam que já existe, então eles tendem a ser conservadores, ou seja, eles favorecem as revistas que já estão consolidadas e dificultam a ascensão de revistas um pouco diferentes ou em áreas um pouco emergentes. Elas tendem a levar mais tempo a ter o mesmo fator de impacto, que você falou bem, é da revista, mas não é do autor, mas o fator de impacto da revista atrai os autores e assim vai, porque nós somos medidos pelo fator de impacto da revista, apesar de sermos autores, enfim, tá? Tudo isso. Então, eu queria que você refletisse um pouco para a gente, como é que fica isso? A indicação tende a ser conservadora, ou seja, ela reforça periódicos que já estão aí. Isso, no longo prazo, inibiria a ascensão de novos periódicos de áreas um pouco hoje não conhecidas ou não estabelecidas e assim vai? Era isso. Bom, começando pela tua, que está mais recente, os indicadores bibliométricos, a maioria deles obedecem à lei de Pareto, né? Então, quem se consolidou, está consolidado e é mantido por muitos que ganham pouco, né? E isso essa lei foi pensada na área de economia, falando de renda, né? Então, realmente, inverter ou ascender nesse processo não é fácil. Né? E as revistas vêm... Eu acredito que um fator-chave aí hoje são as bases de dados. Então, por exemplo, eu conseguir ser indexado na Web of Science é algo que faz a revista dar acelerar nesse processo. Por outro lado, um efeito da maior indexação de revistas brasileiras na Web of Science é uma diminuição das citações, do número médio de citações por artigo. Porque a gente tem agora mais artigos brasileiros na Web of Science, porém menos citados. A média de citações por artigo, se não existisse nenhuma revista brasileira na Web of Science, seria muito maior, porque são os artigos de brasileiros publicados em revistas consolidadas internacionalmente. E como a gente viu, muitas vezes com participação de um estrangeiro. E normalmente ele que atrai, principalmente a citação. Então, esse caminho é um caminho demorado, né? As revistas sentem muito isso, né? As revistas nacionais passam por isso. Então, reverter essa situação é algo, eu não diria impossível, difícil. Mas as revistas vêm, por exemplo, as revistas nacionais vêm buscando
publicar em inglês, fazer bons números especiais para conseguir melhorar e trilhar essa curva que é muito íngreme, né? Mas nesse ponto eu acredito que o Qualys tem o papel vital para determinar o futuro das revistas. Porque se a comunidade nacional não for capaz de identificar quais são as revistas nacionais importantes e dar importância para essas revistas, quem é que vai reconhecer? Não basta nem conseguir ser indexado pela Web of Science, porque é entrar e ficar à margem na Web of Science. Então, o Qualys tem esse papel para valorizar a revista no âmbito nacional, né? Então, são alguns caminhos para que a revista possa ser reconhecida, de alguma maneira. E quanto ao Publish or Perish, eu tenho até um artigo com uma colega, com a Letícia Estrel, numa revista que chama Encontros Bibli, da área de Ciência da Informação. É um artigo de 2008. E a gente faz uma reflexão sobre esses indicadores de citação no Google Acadêmico. E a gente fala do software um pouco, né? Mas a questão do Google Acadêmico, para uma análise estatística, eu sou estatístico de graduação, né? Eu confesso que quando eu comecei nessa área de análises bibliométricas, eu fiquei muito inseguro, porque eu pensava, bom, a minha base é uma amostra. O que é a minha população, né? E eu peguei essa base Pascal francesa, que tinha revistas brasileiras, mas eu não via muito claramente, como na Web of Science, uma lista, o que tem de revista brasileira nessa base, ou quanto do Brasil está representado aqui. E por outro lado, eu via revistas que eram indexadas, depois não eram mais. Às vezes eu tinha a impressão que nem todos os fascículos estavam indexados daquele ano. Então, eu fiquei muito inseguro, né? E um problema do Google Acadêmico para esse tipo de análise é esse, né? Então, se o Garfield falou que o que ele queria era dar acesso, o Google Acadêmico multiplicou por 1000 essa intenção do Garfield, porque quem quer achar um artigo científico vai no Google Acadêmico, rapidamente, né? Faz uma busca no Google e achou o artigo, tendo acesso pela CAPES, está lá, né? Nunca mais entrar no fascículo da revista para procurar um artigo, quase ninguém faz isso hoje, né? Então, o Google Acadêmico facilita acesso. A minha preocupação com ele, e a gente deixa isso claro nesse artigo, legal, eu vou comparar o teu índice H com outro pesquisador. Dependendo da área, o que tem da tua área no Google Acadêmico e o que tem na área do outro, né? E um artigo que a gente cita, era um exemplo interessante, era um artigo da NASA, se não me engano, na área não sei se de astronomia, que a cobertura na Web of Science era baixa para aquela temática. E no Google Acadêmico era muito mais ampla, né? Então, nesse caso, o Google Acadêmico ajudaria. Só que, porém, o Google Acadêmico ele indexa ali informações com conteúdo científico. Então, um exemplo que a gente encontrou num artigo é uma visita guiada à biblioteca. Então, nessa visita guiada, você vai ver livros da área de química, de biologia, tem um conteúdo acadêmico aí que vai ser indexado lá. Então, por exemplo, quando eu busco o meu nome, a minha produção no Google Acadêmico, tem a dissertação de um colega de mestrado meu. Nos agradecimentos, ele lembra e agradece as nossas quartas culturais. A gente se reunia para discutir um tema. Então, ele agradece pelas quartas culturais e conta como minha produção, a dissertação dele. Então, tem esse tipo de problema, né? Ok. Gente, estamos 20 para 1. Se ninguém mais quiser fazer uma colocação, eu vou encaminhando para o nosso almoço, para a gente encerrar. Esse é o último seminário das segundas-feiras desse ano. Na semana que vem nós vamos ter um
uma programação diferente. Nós vamos ter um evento na terça-feira, vai ser um evento do dia todo, às 10 da manhã. Começa às 10 da manhã, vai ser o lançamento do Engenharia Data, que é um projeto do Observatório. Nós estamos reunindo um conjunto de... Não, na terça-feira. Volta tudo, acho que deu confusão aí. Na segunda-feira que vem, vai ser dia 5, se tudo correr bem, se os maias não atrapalharem com o calendário. Segunda-feira que vem, dia 5, nós não teremos seminário. Esse é o último seminário desse ano. Mas nós temos uma atividade pública aberta, transmitida pela internet, na terça-feira, dia 6, que vai ser lá na Poli, no Anfiteatro do Departamento de Engenharia de Produção. É um evento que começa às 10 da manhã, vai até às 4 da tarde. Nós vamos fazer o lançamento do Engenharia Data. Engenharia Data é o resultado de um projeto desenvolvido aqui pelo Observatório. Nós estamos reunindo séries de dados, informações, análises sobre engenharia. Vamos colocar tudo no mesmo site, que é www.engenhariadata.com.br. Né? Depois, dentro do site do Observatório, vai ter os links, mas o direto é esse. Então, vai ter esse evento na terça-feira, com a presença de N autoridades, vai estar o Elias, o secretário executivo do MCT, o diretor da Poli, provavelmente o reitor do ITA, bom, enfim, o presidente do CONF, o presidente da ABENGE, Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, e mais um monte de gente. Nós vamos apresentar o sistema, não é, o site, as funcionalidades que tem nesse momento. Vamos fazer uma discussão para como avançar no ano que vem. A gente vai mudar a funcionalidade do site, enfim. Né? Isso a gente vai ver lá. E à tarde vai ter uma mesa de discussão sobre engenharia no Brasil. Mas o Demetrio acho que quer falar alguma coisa ou a respeito ou não. Vai lá. Não, eu queria aproveitar um momento e o tema para anunciar que a gente vai ter um encontro, um seminário dia 14 aqui nessa sala, a partir das 10 horas, também sobre bibliometria, sobre produção brasileira. Está confirmado. É um colega nosso, finlandês, que está fazendo um artigo em coautoria com um colega, ele é búlgaro, mas dá aula na Universidade do Texas, e ele está vindo para o Brasil, então a gente conseguiu esse horário. A gente sabe que é bem avançado no final do ano, dia 14, mas estão todos convidados. A gente vai enviar o convite para a nossa lista, e seria um prazer ter vocês que têm interesse por esse tema específico, que possam vir aqui e discutir. Acho que melhora a qualidade da discussão com esse nosso colega. A gente vai também circular o paper antes, para aqueles que quiserem ler e discutir, ou não aqui, ou quiserem ler e não vir e usar para qualquer coisa. Mas é isso, dia 14, 10 horas, aqui. Então, nós temos pelo menos 3 eventos aí. Dia 14, eu não falei, amanhã tem o lançamento, tem a solenidade da premiação do Prêmio FINEP de Inovação do Sudeste, que vai ser lá na Sala São Paulo, se não me engano, 7 da noite. Vocês entram no site da FINEP, pode se registrar para quem quiser participar. Esse prêmio é dado para empresas, né, que disputam, se inscrevem e disputam. E dia 6, o lançamento do Engenharia Data. Bom, Rogério, muito obrigado. Essa é uma discussão que a gente faz pouco, né? A gente faz muito no calor lá, meu qualis e não sei o quê, o meu corte lá no programa de pós, por que não sei o quê. Na minha área também tem exatamente a mesma coisa que o Cavalheiro falou. A administração colocou a revista da Associação Brasileira de Engenharia e Produção como, sei lá, muito acima do que a revista está inundada de textos que não tem nada a ver com a nossa área, que caem ali, os editores estão desesperados e assim vai. Mas isso, digamos, não tem nada a ver com a bibliometria, certo? São percalços de como se usam os índices, né? Faz parte. Mas é muito interessante. Acho que a gente continuar tendo um intercâmbio assim sobre quem reflete mais assim de uma forma mais geral, como é que anda
a ciência, a medida da ciência e as suas evoluções, os seus percalços é importante para quem trabalha com ciência, para quem trabalha com inovação. Obrigado, Rogério. Bom, e aproveitando, eu queria agradecer toda a equipe aqui do IEA, né, que durante todo esse ano, não só esse ano, ano passado também, apoiou aqui a realização desses seminários, o nosso diretor de imagens, Mauro, e o pessoal todo que fica aqui, que não aparece aqui na sala. E durante alguns dias desse ano, também o pessoal da Poli, enquanto essa sala estava sendo reformada. Obrigado a todos.